Olá, meu nome é professora Priscila e hoje nós vamos ter uma aula de inglês que fala sobre pronomes relativos. Vamos estudar alguns pronomes relativos nessa videoaula de hoje. Vamos lá, acompanha comigo aqui no slide. Os pronomes relativos em inglês, eles são palavras que são utilizadas como sujeito ou como objeto das frases. Então, eles existem na língua inglesa para nos ajudar a dar uma especificidade a uma informação que nós estamos tratando naquela oração. Então, existem vários pronomes relativos e hoje nós vamos estudar 4 deles. Acompanhe aqui comigo no slide. Olha só, eu coloquei essa tabelinha aqui para você visualizar o que nós vamos estudar hoje, que são esses 4 aqui. Pronome relativo who, which, that e when. Cada um vai ter um momento de ser usado na frase, lembrando que todos eles vão servir para iniciar uma oração adicional dentro daquela oração principal que você está tratando. Por exemplo, eu estou falando de uma garota. E eu quero dar uma informação mais adicional dessa garota para você identificar a garota que eu estou falando. Eu vou ter que usar os pronomes relativos para iniciar a minha oração de especificidade da garota. A gente vai ver isso devagar, um por um. Vamos tratar aqui, deixa eu te ensinar o que é essa frase adicional dentro de uma oração. Em português, são as orações subordinadas adjetivas. Esse nome grandão, né? Mas é bem simples de entender. É uma oração que você tem uma característica de um objeto ou de um sujeito do que está se tratando a frase. É algo adicional. E essa oração vai ser iniciada pelos pronomes relativos. Por exemplo, aqui no slide, eu tenho the girl who lives next door is a nurse. Então, eu estou falando da garota, é uma enfermeira. Mas garota enfermeira existem várias. Eu quero te mostrar, indicar melhor quem é essa garota enfermeira que eu estou falando. E eu vou te dizer com essa frase aqui, ó. Who lives next door. Agora eu fechei. Eu te mostrei que é a garota que mora próxima a mim. Entendeu? É assim que funcionam os pronomes relativos. Olha aqui, agora vamos tratar o who especificamente. O who, ele é usado para falar sobre pessoas. Então, olha o exemplo que eu coloquei aqui no slide. The man who lives here is an engineer. O homem que vive aqui é engenheiro. Então, eu quero falar que o homem é engenheiro, mas existem vários homens engenheiros. Eu quero que você identifique que homem é esse engenheiro que eu estou falando. É o homem que vive aqui. Vai ser usado com o pronome relativo who, porque eu estou falando de uma pessoa, de um homem. Tem outro exemplo ali. That girl who is eating hot dog is my roommate. Aquela garota que está comendo cachorro quente é minha companheira de quarto. Então, eu estou falando aquela garota é minha companheira de quarto. Aí, vamos dar um exemplo que você olha e tem várias garotas. Como que você vai saber qual delas é minha companheira de quarto? Eu vou te especificar com a oração, a relative clause, que vai ser iniciada com o pronome relativo, who. Who is eating hot dog? Agora você já sabe que a garota que é minha companheira de quarto é aquela que está comendo hot dog. Não é fácil? Facinho. Olha o próximo aqui. Vamos praticar para ver se você entendeu esse who? Coloquei 3 exemplos ali para você. She worked for a man. The man used to be an athlete. E aí, ela trabalha para um homem. O homem era atleta. Ok, eu vou juntar essas 2 orações, a minha principal, que ela trabalha para um homem, mas trabalhar para um homem é uma coisa muito vaga. Eu quero te mostrar que homem que ela trabalha. É aquele que era atleta. Agora você já sabe especificamente quem era o homem. Como eu estou falando de uma pessoa, eu vou usar o pronome relativo who. Olha como vai ficar. She worked for a man who used to be an athlete. Tranquilo, olha o próximo aqui. They called a lawyer. The lawyer lived nearby. Então, eles ligaram para uma advogada. Ok, mas está muito vago. Que advogada é essa?
The lawyer lived nearby. É aquela advogada que morava nas redondezas. Agora eu vou juntar essas duas frases com o pronome relativo who, porque eu tô falando de uma pessoa, ela é advogada. They called a lawyer who lived nearby. Terceiro exemplo. I sent an email to my brother. My brother lives in Australia. Então, eu enviei um e-mail para o meu irmão, mas eu tenho 7 irmãos. Então, qual irmão que eu enviei e-mail? Eu quero te mostrar exatamente quem foi esse irmão. É aquele que vive lá na Austrália. Então, como eu estou falando de uma pessoa, eu vou usar o pronome relativo who para poder fechar essa informação para você identificar. Ó, I sent an email to my brother who lives in Australia. Facílimo. Bora passar agora para o outro, para o Juan. O Juan também é usado para pessoas, só que ele vai ser usado na oração quando eu estou falando de um objeto, do objeto da oração. Lembra? Aquele que sofre a ação. É uma aula de português com inglês hoje, né? Para você lembrar. Então, nós usamos o pronome Juan em inglês formal. Tem esse detalhe importante. É mais usado em língua culta, em escrita, em textos literários, livros. No dia a dia, as pessoas usam mais o who. Mas eu vou te mostrar o Juan, porque na tua prova, lá no Enem, pode ser que caia para você. Então, você tem que saber reconhecer isso aqui. Exemplo, the response of those managers whom I have consulted has been very positive. Olha aí, a resposta daqueles gerentes que eu consultei foi muito positiva. Pronto, eu consultei, eu sou o sujeito. Consultei quem? Os gerentes. Como eles são pessoas, eu vou usar o Juan para ele. Mas se eu quisesse falar who, também tá tranquilo. The agent with whom I spoke was able to help me. Então, o agente com quem eu falei estava disposto a me ajudar. Eu falei, eu sou o sujeito da oração. Falei com quem? Com o agente. Ele é o objeto da oração. Como ele é uma pessoa, eu posso usar Juan para me referir a ele e fechar a informação. Porque se eu dissesse para você que eu falei com o agente, qual agente? Aquele que estava disposto a me ajudar. Aí sim. Vamos ver aqui a diferença. Eu coloquei nesse slide uma comparação para você entender exatamente como funciona o who e o Juan. We used who if the pronoun is the subject of the verb. Eu já te falei isso. Que o who é usado quando eu estou falando de sujeito. Por exemplo, the people who just boarded the plane are in a rock band. Então, as pessoas que acabaram de embarcar no avião, eles são de uma banda de rock. Ó, eles estão embarcando, eles são sujeito. Estão praticando a ação. Eu uso o pronome relativo who. Agora, o Juan é usado. We use Juan if the pronoun is the object of the verb in the dependent clause. Então, nós usamos o Juan se ele está se referindo a um objeto. Olha esse exemplo que eu coloquei para ti no slide. The cousin whom we met at the family reunion is coming to visit. Então, o primo que nós conhecemos lá na reunião de famílias está chegando para nos visitar. Nós conhecemos quem? O primo. Ele é o objeto. Como ele é uma pessoa, eu uso Juan para me referir a ele. Agora, vamos ver o it. O it é usado para falar de coisas, de animais, de coisas em geral que não sejam seres humanos. Exemplo, the bride needs to decide which dress to wear. A noiva precisa decidir qual vestido usar. Então, como eu estou me referindo agora a vestido, que é um objeto, eu uso o pronome relativo which. Muito fácil. Olha esse outro exemplo aqui. I've read the books which you told me about. Eu li os livros que você me falou sobre. Então, como eu estou falando agora de livros, eu vou usar o pronome relativo which para me referir a eles. Porque se eu falasse para você, eu li os livros. Tá, mas quais livros? Aí eu vou especificar para você, fechando a informação, caracterizando, usando o pronome relativo which, que é o correto para me referir a objetos. Vamos praticar para ver se você entendeu.
We broke the computer. The computer belonged to my father. Nós quebramos o computador. Tá, mas tá muito vaga essa informação. Que computador é esse? Que pertencia ao meu pai. Como eu tô falando de computador, eu vou usar o pronome relativo which. Então, como vai ficar? We broke the computer which belonged to my father. Olha o outro exemplo. I dropped a glass. The glass was new. Então, eu derrubei o copo. Que copo? O que era novo. Então, para não ficar falando, eu derrubei o copo era novo. Copo, eu substituo a palavra copo por um pronome relativo, que de objetos é o which. I dropped a glass, which was new. She loves books. The books have happy endings. Então, ela me diz que ela ama livros, mas todos os livros do mundo? Não. Quais? Os que têm finais felizes. Como eu estou falando de livros, eu vou usar o pronome relativo which. Então, eu fecho aqui a informação para você. She loves books which have happy endings. Facílimo. Agora, esse outro aqui é mais fácil ainda, que é o that. O that, ele serve para falar sobre animais, pessoas, todo mundo cabe no that. Então, você não precisa mais ficar naquela dúvida se é whose, é objeto, eu vou usar o whom, se é pessoa, se é coisa, eu vou usar o which. Não, o that engloba tudo. Olha que beleza. Vamos falar aqui. He is the man that saved the planet. Ele é o homem que salvou o planeta. Eu poderia colocar o pronome who, mas o that também cabe. Então, eu vou usar aqui o that. Opa, passei, desculpa. Vou usar aqui o that, olha. He is the man that saved the planet. Ele é o homem que salvou o planeta. That is the dog that bit my neighbor. Olha aí, ele era o cachorro que mordeu meu vizinho. Então, o that serviu para falar do homem que salvou o planeta, serve para eu falar do cachorro que mordeu meu vizinho. E olha, mais um exemplo aqui. This is the TV that is on sale. Essa é a televisão que está em promoção. Então, essa televisão é um objeto que também coube o that, pronome relativo that. Fácil, né? O that é mais fácil. Agora, bora fazer aqui o exercício. Você vai colocar para mim ou who, that, ou which ou that. Então, ants are small insects, tananã, live in big groups. Formigas são pequenos insetos. Formiga é um inseto, então já sabe que eu vou usar ou which ou that. E aí tá aí o exemplo para você. I made this cake with the recipe your mother gave me. Eu tô falando de receita de bolo, é uma coisa. Então eu vou usar ou which ou that. E the security guard was working that night, didn't see anything. Então, agora eu tô falando de uma pessoa, o guarda de segurança. Eu vou falar para ele who, mas o that também serve, né? Então, olha aí, sem medo de errar, põe o that, que aí não tem problema. Pronto, gente, essa foi nossa aula de hoje, pronomes relativos, e eu encontro vocês num outro momento. Tchau, tchau.